Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Pod Vida, o podcast que tem o objetivo de gerar vidas através de outras vidas. E hoje a gente está aqui com Paula Mary. Ela vai trazer um pouco da experiência dela, da história, das lutas que ela tem, né? Dos ideais dela. Então ela vai trazer pra gente muitos ensinamentos. Vai ser ótimo pra gente bater esse papo, não é, Felipão? Fala aí. Galera, antes da gente começar com a doutora aqui, a nossa delegada Paula Mary tem uma palavra muito boa aqui, influente, para ajudar vocês. Eu queria fazer um pedido, que é um pedido que a gente está fazendo. Hoje a gente está num formato diferente, um formato legal, maneiro. Acho que vai ser uma adaptação muito boa para a gente continuar o Pod Vida assim. E a gente hoje não botou patrocinador, hoje não tem patrocinador. Geralmente a gente bota uma tela aqui, tem patrocinador que apoia e tal. Hoje não tem. Hoje a forma de patrocinar vai ser o seguinte, é você... Galera aí, não vou pedir dinheiro não, fica tranquilo. Vou pedir para você seguir e compartilhar. Porque se você quer manter esse canal, se inscreve, compartilha, segue, comenta, envia nos grupos de WhatsApp para família, para amigos, para pessoas. Uma fala pertinente dessa tem que chegar em muitas famílias, muitas casas, tem que abrir os olhos com muitas coisas boas que eu sei que você vai falar, você tem uma direção muito boa para isso. Então, você vira um colaborador nosso, você investe no Pod Vida fazendo isso pela gente, tá bom? Então a gente tem vídeos aí que chegaram a mais de 50 mil visualizações, mas que, pô, imagina se todo mundo fosse lá e seguisse, fosse lá e desse um joinha, ou curtisse, ou compartilhasse, quanto a gente ia poder ter mais recurso, alcance para continuar com o canal aqui. Então é isso que a gente pede. Você quer colaborar com a gente dessa forma, tá bom? E já vou até complementar, porque é uma forma de você conseguir conversar com as pessoas sobre assuntos muito difíceis, que inúmeras vezes eu sou procurada por pais que falam: Paulo, eu tenho dificuldade de conversar sobre esse assunto, seja com meu filho, seja na escola, como é que eu faço? Então, uma excelente sugestão, manda para aquelas pessoas que você ama, que você cuida, que você se preocupa, manda, compartilha, que é uma forma de informar e principalmente de proteger. É isso aí. Então vamos fazer essa forma acontecer agora. Fala um pouco sobre você, sobre a tua caminhada, um começo. Quem é Paula Mary? Eu sou formado em Engenharia Eletrônica na UFRJ, depois eu fiz concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, passei para oficial de cartório e para inspetora, tomei posse como oficial de cartório. E assim que eu estava na Cadepol, que é a Academia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, saiu o concurso para a Polícia Federal, eu fiz para escrivã, passei, só que como é mais demorado o concurso, são mais etapas, teste físico, e outras etapas, eu demorei um pouco mais, né, para poder ir para a Academia de Polícia da Polícia Federal, a ANP, em Brasília. Fiquei na Polícia Civil, trabalhei no setor de inteligência e, passado algum tempo, e nisso eu comecei a faculdade de Direito. Então, eu trabalhava e fazia faculdade de Direito. Fui para Brasília, cursei a academia como escrivã da Polícia Federal, tomei posse em Manaus e continuei a faculdade até que voltei para o Rio, me formei. E o meu objetivo, quando eu iniciei a faculdade de Direito, era ser delegada de Polícia Federal. E o concurso demorou a sair. Esse sonho sempre foi seu, ser delegado desde novo? Assim, foi um sonho objetivo? Desde novo é ontem, né? Né? Tipo, desde ontem esse sonho. Você veio trilhando isso na tua história? Você teve esse desejo ou você foi se encontrando? Não, eu acredito que as redes sociais trouxeram muito mais informação e conhecimento, não só sobre a atividade policial, mas também sobre inúmeros cargos e profissionais policiais de todo o país. E, na verdade, quando eu fiz faculdade de Engenharia Eletrônica, eu sempre tive muita facilidade com números, com matemática, eu sempre gostei muito, fui monitora de cálculo na faculdade, só que quando eu entrei na primeira faculdade, eu tinha 17 anos, né? E você tem... Praticamente. Então, assim, você tem conhecimento nenhum. Você é muito novo, muito jovem para você tomar uma decisão que, entre aspas, vai perdurar por toda a vida, né? Com 17 anos. E agora, recentemente, até ouvi estudos e pesquisas, não vou errar nos números, mas que dizem que a profissão, vamos assim dizer, de sucesso daqui a
4, 5 anos, e ela hoje não existe. Então, assim, como você se preparar para algo que ainda não existe? Então, enfim, aí eu fiquei na dúvida do que fazer de faculdade, porque eu pensava assim, poxa, eu vou fazer faculdade de matemática, eu acho que é um universo profissional muito mais restrito, limitado, enfim. Optei por engenharia eletrônica, porque na época a gente não tinha mecatrônica, robótica no Rio, que era o meu interesse, e porque tinha maior relação candidato-vaga. Então era mais difícil, eu falei assim, vou para pior, né, no sentido de ser mais difícil, que vai abrir mais possibilidades e mais oportunidades. Então, assim, até aquele momento, jamais me passou pela cabeça concurso público, eu nem sabia o que era concurso público, atividade policial, eu não tinha ninguém, fosse da família ou amigo, eu nunca tinha convivido com um policial, e, na verdade, quando eu estava terminando a faculdade, que eu tomei conhecimento de concurso público, e aí que eu fui até um cursinho para conhecer quais eram as possibilidades, mas a minha paixão pela polícia, ela só surgiu quando eu me tornei policial. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar na Polícia Civil, que eu conheci a realidade, que eu conheci os problemas, não só... Que realidade é essa? Que problema é esse? Inúmeros. E o Rio de Janeiro, ele é muito diferenciado e especial em relação a todos os demais estados, né? E quando eu digo especial, não no sentido de ser mais importante, mas especial em razão de problemas que a gente enfrenta, que nas demais unidades da federação não existem. Então, assim, inúmeros problemas no sentido, por vezes a gente sabe que hoje, isso é de conhecimento de todos. Dos estados do Brasil, o Rio tem muita coisa específica, assim, que só acontece aqui? Entendo que sim. Por exemplo, as chamadas áreas de risco, regiões conflagradas, são muito mais realidades no Rio do que em outros lugares. Então, às vezes, um planejamento operacional para deflagração de uma operação que seria algo mais, entre aspas, simples, que exigiria menos recursos, sejam recursos humanos, equipamentos, estruturas, etc. Em outros estados, no Rio, é um planejamento infinitas vezes maior. E assim também como outras peculiaridades que a gente acaba tendo aqui na região, no Rio, enfim, não só capital, como em outros municípios. Até, por exemplo, nessa questão, por vezes a gente tem determinadas delegacias especializadas tão somente na capital. E que a gente vê que existe uma dificuldade para as vítimas, e por vezes essas dificuldades são até impossibilidades dessas vítimas, por exemplo, crianças, adolescentes, mulheres, de receberem um tratamento especializado. Muitos dos municípios, por exemplo, a gente tem DEANs em alguns municípios do Rio de Janeiro, mas infelizmente a gente não tem em todos. Então, as mulheres, a gente sabe... O que é DEANs para a galera? Delegacia especializada de atendimento à mulher, para as mulheres vítimas de qualquer forma de violência. Delegacia esta da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que faz um trabalho diferenciado, e diversos estudos e pesquisas indicam, além das informações das próprias vítimas que mencionam feminicídio, da importância de uma oitiva qualificada, especializada, de um acolhimento. Então, assim, não é só você ter um bom trabalho técnico, mas você também precisa ter um trabalho humanizado para determinados tipos de crime, para determinadas formas de violência. A gente tem, por exemplo, no que diz respeito às crianças e adolescentes, a gente tem uma lei que prevê o depoimento especial justamente para evitar o processo de revitimização das crianças. Porque alguns estudiosos dizem que uma criança chega a ser ouvida entre 9 e 10 vezes num processo. Então, por exemplo, alguém da família descobriu que ela é vítima de violência. Pode ser que procure a escola, que encaminha para assistência social, que encaminha para uma delegacia, pode ser que não seja lá. Então, todo esse percurso pode ser que a criança seja ouvida inúmeras vezes. Nossa. E que isso agrava a questão da violência, que é o que a gente chama de revitimização. Então, justamente para evitar todo esse processo, foi criada a lei do depoimento especial. Então, assim, muitas leis são boas nas previsões que trazem, mas a gente sabe que existe um abismo dessas leis com a realidade. Então, assim, a lei vem prevendo determinado instituto, seja ele qual for, seja para proteger vítima ou até mesmo para proteger testemunhas de crimes, só que a gente não vê isso sendo implementado.
a gente não vê a aplicabilidade dessas leis. E qual é a dificuldade desse caminho aí? O que você vê hoje, estando na área e vendo isso diariamente? Qual é a dificuldade? Por que não acontece? Por que não chega? Pode ser, na verdade, por uma combinação de fatores que acabam contribuindo de uma forma negativa. Então, seja pelo desconhecimento da necessidade que determinada região tem de ter aquele atendimento especializado. Então, assim, quando qualquer tipo de política pública é implementado, você tem, na verdade, que fazer até um estudo, uma pesquisa para você saber digamos que hoje eu fosse abrir um centro de atendimento, de acolhimento à mulher vítima de violência. Onde que eu implantaria esse centro? Na capital, porque é de mais fácil acesso para as vítimas. Mas determinada região tem o maior índice do Estado. Então, é mais útil, mais importante para as vítimas que seja naquela região com maior índice ou não. Muitas das vezes a gente percebe que esses números, no que dizem respeito às inúmeras formas de violência, eles ainda estão muito aquém da realidade. Um estudo de campo especializado. E até porque há determinados tipos de violências, elas são muito subnotificadas, também por diferentes motivos. Ocultas, né? Então a gente tem subnotificações, cifras negras de inúmeros tipos de crime, o que contribuem de uma forma muito negativa até para esse planejamento, para essa estruturação. Pode ser que além... evolutiva correta, né? Exatamente. Além dessa questão, pode acontecer também de uma falta, às vezes, de interesse ou de estrutura para você alocar determinados recursos e necessidades em determinadas regiões. E até para que tenha esse, como sempre falam, né, que o cobertor é curto, então você tem que escolher. Então, assim, o que é mais importante? É saúde? É educação? É segurança? E, às vezes, é uma combinação de medidas, porque, por exemplo, muitas pessoas, de forma completamente equivocada, acreditam que segurança pública seja tão somente polícia. E segurança pública não é igual à polícia. Então, às vezes, você vai ter que ter uma combinação de fatores, você vai investir num conjunto de fatores para promover uma melhora que a gente sabe que muitas das vezes não vai ser do dia para a noite. Requer tempo, investimento, planejamento. Então, assim, por vezes eu até falo assim, um avião, quando cai. Um avião, óbvio, não é planejado para cair. Quando ele cai, raras vezes é porque uma peça deu problema, porque uma peça deu defeito. Na verdade, é uma combinação de fatores desfavoráveis, de eventos ruins, negativos, que concorrem para que aquilo aconteça. Então, da mesma forma, em determinados ambientes ou regiões, a gente acaba tendo um maior número, uma maior incidência de determinados tipos de violência, às vezes por esse conjunto de fatores. Seja por uma dificuldade que, às vezes, as vítimas têm até de serem informadas de quem procurar, onde procurar. Porque a gente fala, por vezes, assim, a rede de apoio, busquem a rede de apoio. Quem são os integrantes dessa rede de apoio? Quais são os atores que integram essa engrenagem? Onde estão presentes as redes de apoio? Então, às vezes, a estrutura existe, a vítima está ali, só que essa vítima não consegue chegar. Exatamente. Não existe. E, Paula, para quem está assistindo a gente, assim, não sabe como é um dia a dia de uma delegada. Hoje você atua exclusivamente como delegada da Polícia Federal. Como é que é o seu dia a dia? O que você faz? Às vezes a gente ouve muito assim, amplamente, né? Uma delegada da Polícia Federal. Como é que é o teu dia a dia? Normalmente a gente não tem muita rotina, porque por diversas vezes acontecem situações que exigem uma atuação mais imediata. Tá. Então não tem aquela coisa assim, por mais que a gente se programe, se planeje. Óbvio que por vezes acontecem fatos que requerem que a gente mude todo aquele planejamento para uma atuação de algo de emergência, uma situação flagrancial. Mas assim, compete ao delegado de polícia presidir as investigações. Eu atuo no combate aos crimes cibernéticos, que além de trabalhar com abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mas não só isso, trabalha também com crimes de ódio na internet,
Por exemplo, a questão de racismo, questão de nazismo, fraudes bancárias eletrônicas, ataque e negação de serviço e os crimes de alta tecnologia como um todo. E a gente sabe que, principalmente no período de pandemia e no período pós-pandemia... Aumentou muito, né? No período de pandemia, por exemplo, normalmente a criminalidade não vai parar de atuar. Então, ela pode migrar tanto o modus operandi, a forma como eles atuam. Vai vendo possibilidades diferentes a partir de uma ausência, né, que já tá aqui, ficou recluso de sair. Agora pegou a internet para poder fazer. Assim, os criminosos vão estar onde as pessoas estão. Então, assim, no período de confinamento social, o criminoso ele não vai deixar de ser criminoso. Ele vai desenvolver outras habilidades, vai maquinar outras o mal técnicas, dele para outras ferramentas. Onde está todo mundo agora? E a internet, então, foi esse caminho, né? E até porque, exatamente, até porque a internet ela facilita e contribui para alguns tipos de criminalidade, seja porque às vezes você consegue aplicar golpes. Por exemplo, é isso que eu ia te perguntar agora, assim, o que facilitaria nesse mundo da internet? Golpes e assédios, né? E o que você poderia alertar a gente? Primeiro, a internet ela sempre traz essa falsa sensação de que é terra sem lei, de que tudo é permitido, de que você vai ter o anonimato assegurado por 1000 estratégias e ferramentas, seja criando perfis falsos, fake, né? Seja habilitando esses perfis, contas de e-mail, com dados falsos. Às vezes você pode se apropriar de dados de terceiros para poder criar esses perfis e contas, ou até mesmo por uma ausência, por vezes, que existe da legislação, porque a legislação, quando o Código Penal, por exemplo, quando foi elaborado, não existia internet, não existia redes sociais. Então, na verdade, a gente tem que ter um constante aprimoramento, uma constante adequação, conforme vão surgindo os tipos criminosos, da gente conseguir fazer frente ao combate, ao enfrentamento com legislações que realmente sejam aplicáveis. E como é que você faz busca e apreensão também? Também. Você vai? Como é que faz para achar uma pessoa assim na internet? Que a gente fica pensando assim, é impossível achar. Vocês saíram numa matéria agora, né? Acho que até eu te vi também na matéria na TV, que vocês aprenderam alguém com caso de pedofilia, com fotos de criança, eu acho, não lembro. Poderia contar um pouco disso também? Respondendo ele também. Sim, na verdade a gente nunca pode revelar especificamente técnicas, técnicas de investigação, porque a gente sabe que todo mundo fica extremamente curioso, até porque essa questão de tecnologia é realmente muito interessante, né? A gente vê muitas vezes em filmes e séries essas caçadas virtuais. Então, muito embora as pessoas fiquem curiosas, eu sempre falo que quando alguém revela algum tipo de estratégia, de técnica investigativa, você, na verdade, não está prestando um serviço à sociedade. Mas você acaba informando para os criminosos como a polícia atua e você acaba dificultando a atuação policial. Porque, assim, sempre que eles descobrem que há uma investida policial numa determinada ferramenta, num determinado aplicativo, numa determinada rede social, num determinado ambiente, o que eles fazem? Eles migram para uma outra plataforma. Então, aquela estratégia que dava certo, você começa a ter dificuldade naquela caçada, vamos assim dizer, virtual. Então, cada vez mais a gente se utiliza muito de tecnologia, porque muitos desses crimes estão cada vez mais sofisticados. Sim. Então, as técnicas tradicionais de investigação, por vezes, não fazem frente a esse tipo de criminalidade moderna, vamos assim dizer. O tipo de isca vai tendo que mudar, né? Exatamente. O tipo de isca para apreensão tem que ir mudando, porque o peixe é outro agora, né? Exatamente. E até porque, muitas das vezes, numa investigação, a gente pode descobrir outras estratégias da qual eles se utilizam. E aquilo e que vocês nem tinham noção, talvez, né? Exatamente. Olha que irado isso. Pode ser, assim, além da polícia constantemente ter capacitações, qualificações que precisam ser contínuas, muitas das vezes a gente tem também um intercâmbio com forças policiais internacionais para essa troca de boas práticas, do que tem sido feito, quais são as últimas descobertas, as tecnologias mais recentes, o que a gente tem de ferramenta mais moderna. Muitas das vezes existe também um apoio das empresas de tecnologia, porque as tecnologias elas não são desenvolvidas. Isso, hein? Elas não são desenvolvidas para o crime.
para utilização criminosa. São utilizadas para as pessoas de bem, para a sociedade. Mas é claro que, muitas das vezes, essas tecnologias... Vamos dar um exemplo, a criptografia. Porque a gente, como usuário comum, todos os usuários querem o quê? Privacidade e segurança. Todo mundo. Não tem quem não queira privacidade e segurança. Só que para que as empresas, por exemplo, de telefonia, assegurem para todos os seus usuários, seja não só pelos softwares, mas também pelos aparelhos de telefone, para que eles assegurem toda essa segurança e privacidade, é óbvio que os criminosos também vão poder se utilizar disso. Sim, e se utilizar disso da pior maneira. Então, assim, por isso que muitas vezes as próprias empresas de tecnologia são colaboradoras das forças policiais, das forças de segurança pública, justamente para... E eles não podem ocultar para vocês o acontecimento disso, né? Justamente para evitar que os criminosos se utilizem daquelas ferramentas desenvolvidas com boas intenções para a prática criminosa e para que amanhã ou depois determinado aplicativo, aí não estou falando de nenhum específico, tenha, por exemplo, sua utilização suspensa, porque ele está sendo, seu uso está sendo desviado, vamos assim dizer, e está sendo utilizado muito mais para a criminalidade do que para as atividades convencionais do dia a dia. Legal. A tua fala no começo foi sobre pai, né? Você falou, às vezes os pais me perguntam, e o que mais os pais te perguntam hoje, é que eles carecem muito de ouvir uma fala sua, e eu gostaria que você falasse aqui no Pode Vida pra gente. O que os pais hoje te procuram? Ou dos dois momentos, de prevenção ou de acontecimento? Infelizmente, eu acredito que a procura até maior seja por conta de quando um crime já aconteceu. Porque as pessoas, assim, violência sexual, ela é composta de inúmeros tabus. E é um evento multifacetado. Então, assim, as pessoas, por vezes, acreditam que estão também super protegidas, embasadas em inúmeras informações completamente equivocadas. Então, assim, é muito comum a gente ouvir de praticamente todo e qualquer adulto, mas eu facilmente identificaria um abusador sexual de crianças. E aí você pergunta, facilmente com base em quê? E eu percebo que o óbvio precisa ser dito. Abusador sexual de criança não tem cara de abusador sexual. Se fosse assim, nenhuma criança seria abusada. É quase como se as pessoas acreditassem que quando um abusador está atravessando a rua, você... Tem dentro da família, pô. Exatamente. E você apontaria, tá ali, tá vendo? Um abusador atravessando a rua. Então, essa estratégia de você acreditar que facilmente você identificaria um predador sexual de criança já se mostrou totalmente ineficaz na prevenção ao abuso. E não obstante isso, muitos dos pais, por desconhecerem não só o perfil do abusador, mas também como eles atuam, ou quem são as potenciais vítimas, ou quais crianças estão vulneráveis à ação de um criminoso sexual, eles acreditam que estão protegidos. Pode acontecer, por exemplo, às vezes um pai, por ter um filho muito pequeno, meu filho é uma criança, ou meu filho é um bebê, então eu não preciso me preocupar, uma vez que as crianças potencialmente só poderiam ser alvo de um criminoso a partir de X anos de idade. Isso também é completamente equivocado, porque assim, os agressores sexuais de criança, eles têm interesses por diferentes práticas sexuais com criança, e por diferentes práticas sexuais, não, por diferentes crimes sexuais com crianças, e também por crianças com diferentes idades. Então, alguns deles têm mais interesses em bebês, em crianças de tenra idade. Outros se especializam em violentar crianças que são portadoras de algum tipo de necessidade especial, o que pode ser ainda mais difícil para a criança conseguir falar, revelar o que está acontecendo. Porque, por vezes, as crianças têm dificuldade de revelar, seja por medo, isso às vezes te perguntar agora. Seja por medo, seja por culpa. E aí você pode perguntar, a criança se sente culpada? Sim. Algumas crianças ou adolescentes se sentem culpadas de alguma forma por aquela violência acontecer. E aí vou citar pelo menos 2 exemplos. Um dia desses,
uma amiga adulta, ela falou, Paula, eu fui uma adolescente que eu me desenvolvi muito rápido. Então, assim, enquanto as minhas amigas eram menores, não tinham ainda um corpinho, eu tinha mais corpo, eu era, enfim, uma adolescente que chamava um pouco mais de atenção, mas era uma criançona. E fui vítima de abuso e, de alguma forma, eu achei que eu poderia ter contribuído para aquilo. Mas então, mas eu era alta, o meu cabelo era assim, ou eu era bonita demais. Enfim, então, assim, de alguma forma, o adolescente, a criança pode acreditar. Isso se torna punitivo ao longo da vida, né? Às vezes se torna punitivo isso, né? Sim, é mais um trauma que aquela vítima, que aquele sobrevivente de abuso vai ter que lidar com. Além disso, já ouvi também alguma vítima que o abusador era um parente e que, num primeiro momento, aquela família era a família feliz. Era a família de comercial de margarina. Então, e aquele abusador, tio, por exemplo, ela tinha uma prima de quem ela gostava muito, além de gostar muito da tia. Então, ela se sentia culpada de estragar aquela família feliz. Então, ela acreditava que ela tinha que suportar e carregar aquele peso todo, porque se ela revelasse que ela tinha sido vítima, ela ia destruir a família. Então, a gente vê que, muitas das vezes, enquanto o abusador ele não se sente culpado, eles não têm esses sentimentos de culpa, vergonha, nada disso, a vítima carrega. Ela acha que, de alguma forma... Isso. Muito. Então, assim, por isso que muitas das vítimas, na verdade, elas se nomeiam como sobreviventes, porque é um crime que deixa diversos tipos de dores, de traumas, de sequelas. A maioria deles até insuperável. E muitos também têm a dificuldade, às vezes, de revelar a violência no início, porque o abusador ele pode ser alguém muito próximo. E que, às vezes, ele pode ter, nesse disfarce social do qual ele se utiliza, ele pode ser afetuoso, carinhoso, dar presentes, ser divertido, levar a criança, por exemplo, para passear. Então, e a violência, ela é progressiva. Não era alguém do convívio da criança que era afetuoso e carinhoso e que, de repente, pula pelado em cima da criança. Entendi. Não é dessa forma que a violência acontece. Exatamente. Ela é sutil. E ele já vai construindo isso com malícia, né? Tem estratégia, tem planejamento. Existe inteligência no mal. E muitas... Aí eu estou falando da forma mais ampla, não estou falando só de violência sexual de crianças e adolescentes. Existe inteligência no mal. E muitas das vezes as pessoas de bem subestimam isso. Então, eles são estrategistas, eles são inteligentes, até porque muitas das vezes eles são despidos da empatia. Então, para eles é muito mais fácil planejar, arquitetar, esperar o momento ideal para poder atuar com extrema frieza, com extrema perversão. Então, muitas vezes existe uma escalada da violência. Como você muito bem pontuou, que a violência pode, no primeiro momento, ela ser sutil, até para ele preparar a criança para o que há de pior que virá. Então, também para ele testar aquela criança, se a criança vai falar, se a criança não vai falar, de que forma que aquela criança vai reagir. Porque, às vezes, poderia acontecer, por exemplo, se ele já praticasse um ato de maior brutalidade, a criança gritar, a criança sair correndo, chamar a atenção de algumas vezes. Chamar a atenção de alguma forma. Então, como existe essa sutileza, essa progressão na violência, pode ser que, num primeiro momento, a criança não perceba em que momento que houve essa transição, exatamente em que momento que começou o abuso, que começou. Outra coisa muito importante também para a gente falar, as inúmeras formas de violência, as inúmeras formas em que o abuso pode acontecer, não são muito claras, não são do conhecimento das pessoas como um todo. Então, muitas pessoas... Todo mundo sabe que uma penetração, por exemplo, é uma das formas de abuso. Mas não se limita a isso. Existem inúmeras outras formas. A própria psicológica, né? Sim, mas não só o abuso psicológico, mas também no que diz respeito ao abuso físico, por exemplo, o estupro
é, além da conjunção carnal, a prática de qualquer outro ato libidinoso. Sim. Então, as pessoas podem acreditar, só houve estupro quando houve conjunção carnal? Não. A prática de atos libidinosos também configura o estupro. Então, um caso relativamente comum, adolescentes, jovens, às vezes estão assistindo uma palestra numa escola, numa igreja, ou uma reportagem, uma entrevista, e só então que eles entendem que eles foram vítimas de abuso. Assim, já aconteceu de adolescentes estarem assistindo, por exemplo, uma reportagem sobre uma operação policial ou uma reportagem que descreva a forma como os criminosos atuam e, às vezes, aquele adolescente revelar, mas o tio fulano, na escola, na rua, no clube, acontecia isso comigo. Paula, qual que é a sensação de você prender uma pessoa que abusou de uma criança, ou de um adolescente, ou de um jovem? Porque eu não sei qual que é, estou perguntando de coração, qual que é a sensação de você pegar um cara desse e ver que você fez justiça, que você... sabe, qual que é a sensação? Assim, você vai... Acabou com o dever cumprido? Qual que é? Conta um pouquinho isso aí que eu estou muito curioso. De alguma forma, é uma sensação de alívio enorme. A questão é realmente de você ter a sensação, pelo menos naquele primeiro momento, quando há, por exemplo, uma situação de flagrante de um crime, ou quando há, por exemplo, o cumprimento de algum mandado de prisão, você tem aquela sensação da justiça sendo realizada, pelo menos naquele primeiro momento. Eu digo naquele primeiro momento porque, infelizmente, inúmeros casos indicam que aqueles agressores sexuais são reincidentes. Algumas estatísticas dizem que pelo menos 69% dos casos de violência contra crianças e adolescentes são recorrentes, 69%. Então, assim, quando eu falo desse primeiro momento, dessa sensação de justiça, aí você fala assim, primeiro, eu acho que só quem vai poder descrever se realmente houve justiça ou não num determinado caso é a vítima. Que quase nunca ela é ouvida. E não raras vezes a gente vê que eles são seriais, são criminosos contumazes. E te respondendo ainda, você constata que pelo menos ali em algum momento você conseguiu romper um ciclo de violência. Você conseguiu identificar e resgatar uma criança que está sendo vítima de alguma forma de violência e também, em algum grau, que as pessoas mais próximas ali tenham o conhecimento de que aquela pessoa é um criminoso sexual, na maioria das vezes, contumaz, que faz desde sempre, vai fazer para sempre. E isso acaba, em algum grau, pelo menos, ou deveria, proteger aquelas crianças mais próximas, uma vez que os adultos que estão ali ao redor dele têm esse conhecimento. Mas eu também ouço muitas pessoas me falando assim, Paula, você por vezes não tem a sensação de que você está enxugando gelo, porque você prende num dia, por vezes ele sai no dia seguinte, ou sai num curto espaço de tempo, responde ao processo em liberdade, ou acontece por vezes de ser condenado, cumprir a pena. E é muito fácil, por exemplo, às vezes as pessoas falam, mas ele teve bom comportamento. É muito fácil para um predador sexual de crianças ter um bom comportamento, por exemplo, quando está cumprindo a pena, porque ele não convive com crianças. E qual é o crime que ele pratica? É contra crianças. Então, ele estar confinado num ambiente em que não há crianças é relativamente simples e fácil. Ele não existe algum trabalho de reinteração social para esse cara que foi preso? Como é que a gente lida? A gente só prende, mas a gente também, de alguma forma, tenta tratar esse cara para devolver ele para a sociedade, ou não? Não existe algum programa disso? Hoje em dia tem? Existe algum programa? Praticamente não. O que existe é que você agrupa, você confina agressores sexuais, e algumas pesquisas indicam até que esse confinamento, você reunir agressores sexuais, na verdade, você pode até gerar, de alguma forma, uma apologia ao crime. Não estou dizendo, por óbvio,
que eles não devam ser processados e presos. O que eu estou dizendo é que pode ser que somente a prisão, do jeito em que ela é executada, do jeito que hoje eles cumprem pena, pode ser que não seja suficiente. Por quê? Inúmeros dados, inúmeras estatísticas indicam a questão da reincidência deles. Inúmeros deles são criminosos contumazes seriais, como eu disse aqui, e vou além. Muitos criminosos sexuais, eles, na verdade, existem pessoas que são irrecuperáveis. Então, assim, para os recuperáveis, Sim. a gente deveria fazer algo além de só prender, para os recuperáveis. Sim. Mas existem aquelas pessoas que são irrecuperáveis. Aí eu deixo aqui até a pergunta que a gente pode ter aqui, uma participação do público. O que vocês acham que poderia ou que deveria ser feito com essas pessoas que são irrecuperáveis? Comenta aí no Deixa podcast aqui seu aí, comentário, galera. que a gente depois pode também Maneiro. debater sobre isso. Pô, Então, legal. assim, primeiro a gente deveria fazer um estudo sério Pra com saber exatamente. quem é e quem não é. Né? Quem são Porque as assim, pessoas eu recuperáveis? tenho o desejo de vê-lo aprendendo, tenho, e é legal, justiça acontecendo, mas eu também tenho o outro desejo de ver esse cara recuperado, mano. De ver esse cara bem, sabe? Tipo, caraca, de ele se ver fazendo o que ele fez e ter nojo de quem ele foi. E ter uma Eu vida... não acredito, por tudo que eu já estudei, já pesquisei, por todos os cursos que já fiz, com Sim. todas as autoridades renomadas no assunto, não só na área de investigação, mas também médicos especialistas da área da saúde. Da neuro e tal, porque isso também... Muitos deles, até referências internacionais em sexual offenders. Eu acredito... Porque também é patológico? Eu acredito que não... Porque, na verdade, por exemplo, para quem é identificado realmente com transtorno pedofílico, não existe cura. Então, a gente pode até se perguntar, então, para que a gente vai investir num tratamento de algo que não tem cura? Porque a gente tem que pensar, é muito fácil às vezes a gente falar assim, vamos tratar, vamos fazer o que isso, mas dizem toda hoje a estrutura... Do adicto também falam isso, o adicto nunca vai ser curado, o cara que experimentou a droga lá e tal, ele vai ter esse desejo sempre, porque vai se ensinar ele a gerir essa estação, né, dentro do sentimento dele e tal, vai ensinar ele a gerir, a dizer não, até o Narcóticos Anônimos que diz só hoje, se o cara venceu só um dia hoje, beleza, aí amanhã de novo, só hoje, vai viver só hoje o resto da vida, mas é uma forma do cara vencer. Eu entendo que existe uma enorme diferença entre o adicto, por exemplo, e os agressores, no seguinte sentido. Os adictos que estão nesses grupos, eles querem mudar. Eles primeiro identificam... Só não consegue, né? Eles primeiro identificam o mal que a droga faz, então eles têm essa consciência do mal que a droga faz. E eles têm a vontade de mudar. E é muito o que a gente fala. A vontade, ela é interna. O movimento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta toda a sua família, seus amigos, a sociedade querer te ajudar se você não quiser ajuda e principalmente se você não quiser mudar. Então, eu acredito que os adictos, primeiro, eles querem mudar porque eles identificaram que aquilo faz mal para eles. E aí eles vão em busca dessa ajuda em grupos especializados. Diferentemente, os agressores, muitas das vezes, eles não veem aquilo como efetivamente fazendo mal. Ou, a depender do grau, porque também existem agressores em diferentes graus, a depender do grau de perversão, de frieza, de crueldade, de brutalidade, eles não se importam com o mal que eles infligem. Então, por exemplo, alguns desses agressores são sádicos. Eles são próximos da psicopatia? Sim. Então, por exemplo, o psicopata, fazendo um paralelo, um psicopata ele não se importa de infligir o mal para alguém para ele alcançar o resultado que ele deseja. Já o sádico, ele se alimenta da dor. Então, assim, muitos dos sádicos, agressores, alguns dos agressores sexuais de crianças são sádicos. Então, assim, eles não é só, e eu vou falar isso só entre 1 milhão de aspas. Então, assim, eles se satisfazem não só pela violência sexual, mas tem que ter um grau ainda pior de brutalidade, um grau ainda pior
de crueldade. Então, além das vítimas serem abusadas sexualmente, elas são violentadas de inúmeras outras formas. Você me falou isso aí, eu lembrei de uma vez que eu ouvi essa fala, né, de que quanto mais às vezes a vítima bate, briga, mais o cara sente o desejo por aquilo. Alguns dos sádicos, o que eles fazem? Eles vão narrando tudo que eles pretendem fazer com a vítima para justamente aumentarem essa tensão, a agonia, agonia, o desespero, o pânico, o pavor, porque eles se alimentam daquela dor, daquele sofrimento e do desespero. E muitos deles vão ajustando... a caça e a presa, né? Eles vão sentido. ajustando essa dor, esse sofrimento, para eles chegarem, eles alcançarem o nível de satisfação que eles têm. Então, assim, isso acontece porque, às vezes, as pessoas... Parece que algumas pessoas, por vezes, querem acreditar que vivem no mundo cor-de-rosa para não terem que encarar isso, só que na medida em que as pessoas escolhem viver na ignorância, e quando eu digo ignorância, no sentido de desconhecimento, não. isso só protege o agressor. Isso só faz com que haja uma perpetuação da violência, do ciclo de violência, e faz com que as crianças estejam ainda mais expostas a eles numa situação de vulnerabilidade extrema. Porque, assim, o fato de você não acreditar ou não conhecer que determinada prática existe, não faz com que ela deixe de existir. Só vai acontecer no vizinho e tal. Não faz tem com que ter um ceticismo, sim, esteja sadio. protegido. Sim. Já é uma forma de defesa, né? O ceticismo sadio. E você... Uma vez houve um criminoso que ele espancava de forma sistemática e cada vez mais agressiva os filhos. Batia, queimava, porque ele falava que ele estava preparando seus filhos para algo muito pior. Isso. Então, ele estava preparando para que quando algo pior viesse, eles suportassem. Então, existe, às vezes, até esse preparo. Aqui no Rio de Janeiro, houve uma casa que era um local onde havia não só o estupro, mas a produção de imagens que a polícia identificou, localizou, e que existia ganchos presos no teto. Gancho igual gancho de açougue. De açougue? Aquele... Igual bota gancho pra de vender de bala, açougue. né, também? Pega e bota no... Então, assim... E também existia uma engrenagem no teto, uma engrenagem mesmo, que tinha um botão que você acionava de um lado e no outro lado você tinha um contrapeso, que era uma pedra, tipo um paralelepípedo, relativamente grande, mas que não era capaz, visivelmente você constatava que ele não era capaz, por exemplo, de içar uma pessoa do meu tamanho, uma pessoa com o meu peso, com a minha complexão física. Então, quando você olhava, você fala assim, para poder ser um peso desse tamanho, criança, mano. é para levantar, é para içar uma criança. Então, assim, quando a gente olha isso, você fala assim... Caraca, mano. Bizarro. São coisas que acontecem, tipo filme, Jogos Mortais, que você não acredita. De criança, como eu falei, que é queimada, que tem a língua cortada, amarrada com corda grossa, vendada, espancada, de inúmeras formas. E isso, eu vou até falar de algo que está acontecendo recentemente em diversos municípios e que pode ser que esteja acontecendo na sua região e que também é pouquíssimo falado, que é a questão de automutilação entre jovens. Então, cada vez mais isso tem acontecido. Pulso de... que muitas das vezes é identificado nas escolas e pode acontecer de determinadas escolas não saberem como agir, a quem comunicar, qual o procedimento deve ser feito. Recentemente, eu ouvi, porque eu acredito que um dos melhores trabalhos que a gente possa fazer também é conhecer a realidade. Então, você tem que estar nos lugares, porque às vezes algo que acontece numa escola X do Rio capital não é o mesmo problema que acontece numa outra região. Então, você tem que estar lá, ouvir os orientadores educacionais. Você viu aquela questão que teve o surto coletivo? Acho que foi em Fortaleza? Não lembro onde é que foi. Teve um surto coletivo 2 vezes numa escola, em escolas diferentes, de crianças surtando, cara. Surtando, chorando, choro coletivo.
porque teve, acho que, alguma invasão, alguma coisa do tipo, e esses jovens entraram em surto. Então, assim, a gente cada vez mais está muito mais próximo dessas coisas estarem entrando muito dentro da escola, sabe? E aí... E eu entendo que, por exemplo, num caso desse, do surto coletivo, o que deve ser feito? A gente precisa dar um passo atrás para entender todo aquele cenário. Olha que legal. Não Maneiro é isso, resolver você falar só aquele problema pontual, por exemplo, acionando rede de saúde. Acionou, chegaram os médicos, todo mundo tomou as devidas providências momentaneamente, todas as crianças foram bem para casa, mas o problema não está resolvido. A gente tem que entender o que causou aquilo. Qual a ausência que a gente teve para poder ter essa o que causou aquilo. Então, assim, é muito importante a gente dar esse passo atrás para entender todo esse cenário. Aconteceu algum fato específico naquela escola, naquela região, e a gente vê, infelizmente, que cada vez mais os jovens, cada vez mais jovens também, estão sendo acometidos de diversos tipos de doenças. Acho que é a geração que tem mais síndromes. É a nossa. Ansiedade, depressão, pânico. Inúmeros fatores que você vê que podem servir meio que de uma bomba relógio. Então, às vezes, determinado elemento, determinado fator acontece, que nem você falou, uma invasão, alguma coisa em rede social, por exemplo, e aquilo é suficiente para determinado tipo de movimento, seja individual ou coletivo. E voltando na questão da automutilação, o que eu tenho constatado nas palestras, sempre quando eu sou chamada na área da educação e da saúde, que tem acontecido cada vez mais. Muitas vezes as pessoas... É um assunto que a gente não fala sobre. É uma onda que está surgindo? Sim. E assim, além da gente ter, por exemplo, vamos fazer uma palestra de prevenção. Importante, claro, mas será que só isso resolve? Ou será que a gente também não tem que adotar outras medidas como um acompanhamento mais constante, mais frequente? Teve uma menina que se suicidou, ela tinha cerca de 13 anos de idade. Ela era abusada por quem ela considerava... Escola? Não, por quem ela considerava pai dela. E ela escreveu uma carta. E nessa carta ela narra de como foi todo esse processo, toda essa saga dela. E numa das citações, ela fala que ela morava numa região do país que era extremamente quente, muito quente, e que ela ia de casaco para a escola. Aquilo, em algum grau, era a forma dela sinalizar. Era a forma dela pedir socorro. Então, assim, fiquem atentos, porque as crianças, os adolescentes, eles sempre dão sinais de que algo errado, ruim, está acontecendo. Óbvio que, num primeiro momento, pode ser que um adulto, um pai, um responsável, não imagine que seja um abuso. E pode ser que não seja uma violência sexual, mas que seja uma outra forma de violência. E o adolescente, a criança, está sinalizando de alguma forma... E o que infelizmente acontece? As crianças e adolescentes não são levados a sério. E eu acho, que eu quero aproveitar essa tua fala aí, que os pais devem abrir mais o diálogo sadio dentro de casa. Porque às vezes a criança fica com medo de falar com o pai, cara. Não pode ter medo. Sim. Não pode ter o medo de falar com o pai. Meu pai vai brigar se falar que eu estou sentindo, que eu estou tentando me mutilar, que eu estou... Não vai. Acho que os pais também têm que abrir essa mentalidade. Eu acho que a nossa geração melhorou muito em relação aos antigos. Mas os pais têm que ter mais diálogo dentro de casa. Acho que o diálogo é uma área tremenda para salvar vidas. Tem que desenvolver intimidade, confiança com os filhos, porque às vezes existe exatamente isso. Aquele distanciamento, né, entre os filhos e os pais. Os pais precisam entender qual é a realidade, a rotina, o cotidiano, o que é importante para aquela criança, para aquele adolescente, para poder ter mais proximidade. E assim, não raras vezes, o que infelizmente acontece? Aquele tempo que você não tem para ter com o seu filho, não tenha dúvidas que o abusador sexual vai ter. Então, assim, na medida em que você chega em casa, correndo, estressado, cansado, o que você faz? Que hoje a gente sabe que, infelizmente, é muito comum. A criança está ali, querendo atenção, querendo brincar, você está ocupado, você vai, pega um celular, pega um equipamento eletrônico e dá para a criança, para distrair a criança e você poder ter tempo para fazer outras coisas que para você são prioridade. Então, na medida em que você faz isso, pode acontecer
do abusador ter todo o tempo e estratégia do mundo para chegar ao final do dia e perguntar para o seu filho como foi seu dia hoje. O que aconteceu? Sim, um outro ambiente, que é um ambiente muito propício para que os predadores sexuais de crianças e adolescentes atuem, são as plataformas de jogo. E especialmente aquelas que têm a possibilidade de câmera, da utilização de câmera, e também aquelas que possibilitam a questão de conversa, que tem algum tipo de chat. Que são a maioria deles, né? A maioria você pode trocar, né, mensagens via áudio, né? Áudio, e você pode falar com o microfone e tudo mais. Sim, inclusive o FBI até já divulgou lista, tipo, dos 10 jogos mais perigosos, onde existem... É interessante e importante saber disso, sim. Mas as pessoas também não podem achar assim, só não pode estar nesses 10 jogos. Nos outros demais pode. Ou, só não pode jogar, mas pode... Aquilo que você mesmo falou aqui, né? Eles vão migrando, né? Sim. O FBI botou então. Calma aí. E não só isso. A gente tem inúmeros casos que vêm à tona de abusos que acontecem no seio familiar, que acontece em algum tipo... de igreja. Quando eu falo igreja, é de toda e qualquer religião, não estou falando aqui especificamente de uma religião. Ou acontece na escola, já houve caso de pediatra preso. Então, assim, quando eu trago essa informação, não é para a pessoa ficar apavorada, desesperada e falar assim, peraí, não posso deixar meu filho em casa, não posso levar para a igreja, não posso deixar na escola, e ele não pode ir para o médico, então eu vou amarrar a criança do meu lado e a criança vai comigo para cima e para baixo. E internet também não pode. Então não é isso, mas é você saber que eles atuam em todo e qualquer ambiente, que nenhum ambiente é impeditivo para que eles estejam presentes. Alguns abusadores até citam que o fato de existirem câmeras, por exemplo, num ambiente, não é algo que os impeça de fazer ou que os iniba, muito pelo contrário, que é algo que os excita ainda mais. Há abusadores que às vezes relatam que abusavam com a casa cheia, com a porta do cômodo aberto. Então, essas informações não são para que a pessoa realmente fique apavorada, mas é para ter o conhecimento de como e onde eles atuam para conseguir efetivamente protegerem as crianças. E, principalmente, aí eu vou frisar aqui, a questão de acreditarem quando as crianças e adolescentes relatam qualquer tipo de violência ou quando indicam ou demonstram que não estão muito à vontade na presença de uma determinada pessoa. Não quer ir na casa de fulano. Perfeito. Não, pai, não vamos na casa de fulano, não. Gostavam até... Já tem que, né? Tipo, por quê, meu filho? Até então, gostava de frequentar a casa do fulano e, de repente, não quer mais ir para casa. Ou gostava de uma determinada aula de natação, de música e não quer mais ir para aquela aula. Tudo isso é um sinal. As crianças dão um sinal o tempo inteiro. Coisas em comum. E essa da automutilação, muitos adolescentes só usam casaco ou roupa de manga comprida no sol porque não quer mostrar, porque dá marca, né, a automutilação. E foi isso que a adolescente que se suicidou, ela relatou, que de alguma forma ela estava sinalizando. Eu moro num lugar extremamente quente, todo mundo na escola de camiseta e eu estou de casaco. Era a forma, cada um vai pedir socorro da maneira que puder, da maneira que conseguir. Muitas das vezes o grito por socorro, o grito de sofrimento, ele é silencioso. Então compete aos adultos perceberem o que está acontecendo e trazerem aquela criança para próximo, para mais perto. Já ouvi também, infelizmente, pessoas que disseram, meus pais sempre falaram para que quando acontecesse qualquer coisa de ruim, de errado comigo, que era para eu contar. E quando eu contei, eu tomei a maior surra da minha vida. Falta de discernimento dos pais também, né? Falta de acreditar. Você vê assim que não acreditam no que a criança fala, não acreditam que aquele agressor seria capaz da prática daqueles atos. Até porque, assim, os agressores, eles se utilizam de disfarces sociais. Então, assim, quanto maior o disfarce, pior o perigo. E os abusadores, eles estão onde, por mais óbvio que isso pareça, os abusadores estão onde as crianças estão. Então, eles escolhem também o lugar que eles ocupam. Então, não é um advogado, um engenheiro, um médico, um policial, um juiz ou um desempregado que se torna um pedófilo, que se torna um abusador sexual de crianças. É um abusador sexual de crianças que escolhe alguma dessas profissões para poder justamente ter fácil acesso à criança. Então, assim, as pessoas ainda se chocam
quando vem assim, nossa, um médico foi preso porque abusava de crianças, um professor filmava e registrava as crianças dentro da sala de aula, ou alguém que tinha um projeto social, ou um palhaço que trabalhava em festas infantis, abusava sexualmente de crianças. Então, é dessa forma que eles atuam, e por isso que a gente tem notícias até de violências, de diferentes formas de violência contra pessoas adultas, que você fala assim, como que ele agiu por 20 anos e nunca ninguém desconfiou? Porque ele abre a pessoa acima de qualquer suspeita. Tem um documentário muito interessante até que conta a história de um médico da seleção americana de ginástica olímpica, que ele abusou por décadas de inúmeras atletas, e de alguma forma você fala assim, como é que ninguém viu? Ou, vou além, ou será que as pessoas viam e nada faziam? Ou fingiam que não viam? Porque como é que alguém consegue atuar por tantas décadas sem que ninguém desconfie? Aí eu vou de novo falar da história do avião. Para que o avião caia, existe uma concorrência de fatores naquele sentido. Então, para que uma criança permaneça numa situação de abuso, eu digo permaneça porque o abuso, inúmeras vezes, ele acontece durante um longo período de meses, quiçá de anos, é porque toda aquela rede que deveria proteger e acolher a criança não percebeu sinais evidentes. Então, uma das coisas muito importantes é o quê? É a gente capacitar, é a gente qualificar todas essas pessoas que estão ao redor, justamente para elas conseguirem identificar os sinais, principalmente para prevenir. Mas, uma vez que não foi possível a prevenção, para identificarem o quanto antes, justamente para conseguirem tirar essa situação, tirarem essa criança dessa situação, muitas das vezes de violência extrema. Pode falar. Eu ia falar dos livros também. Me fala um pouquinho desses livros aí que você trouxe. Foi você que te escreveu? Sim, eu sou coautora desses 2 livros. Legal. Esse daqui é uma coletânea. Na verdade, os 2 são escritos por especialistas. Esses são escritos por delegados de polícia de todo o país. Tem delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, abordando diferentes aspectos no que diz respeito às violências sexuais. E esse outro livro, ele surgiu de um congresso do clero católico, também com inúmeros... Foi muito interessante, porque foi um congresso que enfrentou de uma forma muito corajosa e realista essa questão do abuso. Veio uma representante do Vaticano, do Núcleo de Crianças Abusadas, em que ela citou que o registro que eles tinham do padre mais idoso, ele tinha 91 anos de idade. Então, esse é um outro alerta, por quê? Principalmente para quem atua nessa área, não exclusivamente para quem atua na área, mas principalmente porque a gente tem que ser mente aberta. Se a gente traçar aquele perfil, não, só homens abusam, ou só nessa faixa etária, ou só com essa profissão, ou só com esse estereótipo. De pedofilia só parece o homem, né? Sim. Nesse contexto, mas tem a mulher. Sim, recentemente teve o caso de uma mãe, que foi condenada a 70 anos, porque ela abusava, filmava e vendia as imagens das violências que ela praticava. A gente não chega nem a imaginar essas coisas, Felipe. Não, a gente não imagina uma coisa dessa. É horrível. E se uma criança, por exemplo, é vítima da própria mãe, onde essa criança vai pedir socorro? Sim. Onde essa criança vai pedir ajuda? Quem é que vai conseguir tirar essa criança dessa situação? Porque algumas crianças, elas são, na verdade, escravas sexuais. Essa que você estava mostrando foi uma entrevista. Essa é de respeito, hein? Foi uma entrevista para uma revista, que foi também de uma forma muito realista e corajosa, porque é um assunto muito difícil, muito árduo, que se a gente não trata ele com a realidade em que acontece, a gente não vai proteger crianças. A gente vai justamente manter essa falsa imagem de que acontece, né? Mas acontece só ali, ou acontecia, é pouco, não é tanto. Porque alguns dos números, por exemplo, mais de 1/3 das notificações de violência sexual de crianças e adolescentes tem como vítimas crianças de menos de 5 anos de idade.
Menos de 5 anos de mais idade. de um terço. Outro dia eu recebi uma 35% pergunta extremamente difícil de ser respondida. Me perguntaram como que pelo choro de um bebê eu consigo identificar se ele é vítima de alguma forma de violência. Houve um caso de que uma mãe começou a perceber exatamente como você narrou. Ah, não quero ir para aquela casa do fulano, não quero, não vamos. Mas para isso, eu sempre digo, não é só importante a pessoa saber quais são os sinais, mas mais importante do que você saber quais são os sinais é você querer ver. E querer ver e querer tomar uma atitude sempre no melhor interesse da criança. Então, uma mãe começou a perceber que ela tinha contratado uma babá e que a criança começou a apresentar um comportamento diferente desde que aquela babá começou a trabalhar. Então, assim, não precisa ser policial. Tem muitas coisas que são intuitivas, o meu que irmão são mais instintivas. velho, a babá dele batia nele pra caramba. Minha mãe começou a descobrir, mandou ela embora na época, descobriu um monte de roxo nele. Foi vendo, percebendo, ele caiu, não sei o que. Minha mãe pegou e viu, descobriu, botou uma câmerazinha e descobriu. Uma das medidas que é relativamente comum ser feita é essa de colocar em câmeras. Então foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu nesse caso. A mãe percebeu que aquela criança, que aquele bebê estava tendo um comportamento diferenciado e foi quando então, por exemplo, ela deu um flagra, colocou uma câmera. Por exemplo, vou sair hoje, eu só volto de noite. Pá, voltou. A isca lá. Exatamente. E ela constatou que a babá abusava e fazia registros dessa criança justamente para compartilhar com companheiros. Um outro alerta que eu vou fazer. Relativamente comum, homens que se aproximam de mães solteiras para abusarem e para violentarem de alguma forma seus filhos. Então, não raras vezes a gente vê, porque como eles mesmos falam que eles trocam todos os tipos de informação entre eles. Então, por vezes, os abusadores falam, quer ter uma criança que você tenha mais fácil acesso, de uso ali exclusivo, que ninguém nunca vai desconfiar, se aproxime de uma mãe solteira, porque tudo que uma mãe solteira quer é um pai para o seu filho. Então, na verdade, infelizmente, muitos desses predadores sexuais, na verdade, eles não se relacionam com a mãe, mas sim com o filho. Então, por isso que às vezes vem à tona determinados casos de violência e quando você vai ver o histórico daquele criminoso, ele tinha inúmeros relacionamentos com mulheres que eram mães solteiras. Então, assim, eles se aproximam, na verdade, para se relacionarem com as crianças. Outro fato também igualmente triste. Muitos dos agressores, eles têm interesse numa determinada faixa etária da criança. Então, uma vez ultrapassada aquela faixa etária, por menor que seja, então ele tem interesse sexual numa criança de 6 a 8 anos de idade. A criança fez 8, começou ali, está perto dos 9, ele perde o interesse. Então, acontece, às vezes, de numa família, aquelas famílias que têm, entre aspas, escadinhas de crianças, né? Eles abusam de quando chegar naquela faixa etária que ele já não tem mais tanto interesse, ele vai abusar do irmão menor, do irmão menor e do irmão menor. E o que a gente consegue constatar? Às vezes, aquele primeiro irmão que foi abusado, pode ser que ele não tenha coragem, num primeiro momento, de denunciar, para proteger os próximos. Não, pode ser que naquele primeiro momento, enquanto a violência acontecia com ele, que ele não fale, entendi. que ele não revele. Mas quando ele começa a ver que aquela atrocidade está sendo praticada, aquilo ele não suporta. Ele fala, comigo sim, com meu irmão não. Eu suportei aquilo tudo para que não acontecesse com os meus irmãos. E aí ele consegue romper aquele silêncio e consegue pedir socorro, pedir ajuda, denunciar, relatar que de alguma forma aquele predador está agindo naquela família. Tá bom. Delegado, a gente já está indo para o finzinho dessa entrevista aqui, maravilhosa, porque eu acho muito bom. Os pais têm que ouvir isso aqui 10 vezes, porque eu acho que não tem sinal melhor de alerta do que os pais perceberem seus filhos, né? E poderem protegê-los, que essa é a função de um bom pai, né? Boa mãe. Então, a gente sempre pede para o entrevistado deixar uma palavra aqui, uma frase final, algo que você vê que é pertinente para os dias de hoje,
para que os pais, as escolas, os pedagogos, né, os diretores de colégio tenham a liberdade também de chamá-la para dentro das redes aí, porque é muito bom ter o teu olhar lá dentro, alcançar mais pessoas, né? Então a gente fica com a tua frase aí final para a gente terminar esse Pode Vida de hoje. Em 2021, foram cerca de pelo menos 100 mil denúncias de violações às diversas formas de direitos humanos de crianças e adolescentes. 100 mil denúncias. Isso aí, esse número por si só, ele já é alarmante. E se a gente lembra que os números são subnotificados, esse número é muito maior do que os números constantes nos registros públicos. Então, assim, o cenário é, infelizmente, muito assustador. E um alerta que eu faço, antes de você ser amigo do seu filho, você precisa ser pai, você precisa ser mãe. E muitos, às vezes, falam assim, mas eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho. Antes de você respeitar a privacidade, você tem que assegurar a integridade física dos seus filhos. Então, eu acredito que a gente já conseguiu inúmeras mudanças, inúmeras evoluções, até legislativas, mas o que a gente constata hoje, infelizmente, é que tudo que tem sido implementado até hoje ainda não é suficiente para efetivamente proteger nossas crianças e adolescentes e principalmente para evitar que os abusos aconteçam e também para responsabilizá-los de forma adequada ou justa em razão da gravidade e da brutalidade. Então, assim, eu constato, na verdade, que a gente precisa de mudanças e mudanças urgentes, não só no que diz respeito a algumas leis, seja com aumento de pena, seja que eles cumpram, por vezes, as penas cominadas em regime fechado ou de uma maneira mais severa, porque a gente vê os condenados que cumpriram pena posteriormente saem e voltam a ter convívio com crianças. Então, você imagina, por vezes, que um abusador sexual, alguém que foi condenado por estupro de vulnerável, pode estar tendo ali fácil contato e convivência com seus filhos. Então, que a gente pense nisso junto, porque a gente sabe que é uma realidade, não só o grau de violência tem, infelizmente, aumentado, como também a faixa etária das crianças vítimas tem diminuído. Então, preste atenção no seu filho. Em qualquer sinal de que algo esteja errado, denuncie sempre, porque o silêncio ele sempre protege o criminoso, jamais a criança e adolescente vítima. Denuncie. Muito bom. Obrigado, doutora, pela tua vinda. Foi ótimo para a gente conscientizar aí a galera, nossa comunidade do Pode Vida. Obrigado a você que nos assistiu aí até agora. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.